Então, vamos lá começar. Vamos começar pela essa primeira função aqui. 2x mais 1 elevado ao quadrado, tá? Primeiro passo aqui é eu examinar quem vai ser o g de x e quem vai ser o meu f de x, porque aqui eu tenho uma função composta. O meu g de x vai ser essa minha função aqui, 2x mais 1, que eu posso chamar até de função interna, tá, pessoal? Então, eu vou colocar aqui g de x igual a 2x mais 1. E se eu pensar na f de x, é x ao quadrado. Então, como é que eu aplico a regra da cadeia? Eu faço como? Para achar a derivada. Eu vou derivar primeiro a função f. Deixa eu escrever aqui do lado para vocês se lembrarem como é que é a derivada de uma função composta. Então, eu tenho uma função f, g de x, e a derivada dessa função vai ser o quê? F' de g de x vezes a derivada da função g. Então, vamos lá aplicar. Então, a derivada da função f é o quê? 2, aí eu faço 2 menos 1. Apliquei o quê? A regra da potência. Como eu tenho que substituir o g de x dentro, repito aqui a função 2x mais 1 vezes a derivada de g de x. Então, é a derivada de 2x mais 1, que vai ser igual a 2. Então, vou rearrumar aqui 4. 2x mais 1 elevado a 1. Posso aqui aplicar a distributiva, vai ficar 8x mais 4. Vamos agora para a próxima aqui. Y igual a 1 menos x elevado a menos 1. Então, 1 menos x é minha função g de x. Então, vamos aplicar aqui a derivada. Vou derivar primeiro a função f, que é a minha função f é x elevado a menos 1, e a minha função g de x é 1 menos x. Então, vamos lá. X menos 1, a derivada vai ser menos 1, desço com menos 1 que está no expoente. Faço lá em cima no expoente menos 1, menos 1. E repito aqui dentro a minha função g de x. E faço agora vezes a derivada da função g, que vai ser 0 menos 1. Então, fica menos 1 menos x elevado a menos 2 vezes menos 1. Menos com esse menos aqui, eu posso o quê? Cancelar. Menos com menos vira mais. Então, esse menos 2 aqui, eu vou reescrever, depois a gente faz mais um passo. E aí vai ficar o quê? Eu tenho 1 menos x elevado a menos 2. Eu posso levar isso para baixo. Aí vai ficar o quê? 1 sobre 1 menos x elevado ao quadrado. Então, vamos aqui para a próxima. Y igual a 1 sobre 3x menos 1. Vou rearrumar. Isso aqui é a mesma coisa que o quê? 3x menos 1 elevado a menos 1. Aqui, pessoal, eu tenho duas formas de resolver. Eu posso aplicar aqui nessa função que eu rearrumei, 3x menos 1 elevado a menos 1. Ou eu posso também aplicar o quê? A regra do quociente aqui. Tanto faz, vai dar o mesmo resultado. Eu vou aplicar aqui a regra da cadeia, então vamos aplicar aqui a regra da cadeia. 3x menos 1 é a minha função g de x e a minha função f, como se fosse x elevado a menos 1. Então, derivando, vai ser o seguinte, vai ser menos 1,
Aí eu repito, o expoente vai ser menos 1. E aqui dentro eu repito a minha função g de x e faço a derivada da minha função g, que é o quê? 3 menos 0. Então, vai ficar menos 3, né, que é o menos 1 vezes o 3 aqui, vezes 3x menos 1 elevado a menos 2. Só vou rearrumar para ficar mais bonitinho. Vai ficar menos 3 sobre 3x menos 1 elevado ao quadrado. Agora vamos fazer aqui a função y igual a 1 sobre 2x mais 1 elevado ao quadrado. De novo, eu vou rearrumar. Posso aplicar aqui a regra do quociente para derivar essa função. Ou eu posso fazer o seguinte, vou rearrumar a função e vou aplicar a regra da cadeia. 2x mais 1 elevado a menos 2. Então, a derivada vai ser a minha função g de x está aqui dentro, 2x mais 1, e a minha função f é como se fosse x elevado a menos 2. Então, vamos derivar, vamos aplicar a regra da cadeia. Vai ficar menos 2 vezes elevado a menos 2 menos 1. Aqui eu vou repetir quem? A minha função g de x e vou fazer a derivada da função g de x, que é 2 mais 0. Então, rearrumando, eu vou colocar menos 2 vezes 2 fica menos 4. Aí vai ficar 2x mais 1 elevado a menos 3. Fazendo mais uma arrumação aqui, fica menos 4 sobre 2x mais 1 elevado a 3. Então, vamos lá. Aqui eu tenho x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 5x mais 10 elevado a 4. Então, essa função cúbica aqui vai ser a minha função g de x. E que fica x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 5x mais 10. E a minha função f vai ser x elevado a 4. Então, a derivada de f vai ser 4, tá bem grande, que eu sei que é espaçoso, elevado a 4 menos 1. Aqui dentro eu vou colocar o quê? O meu g de x. X ao cubo menos 3x ao quadrado mais 5x mais 10. Só rearrumando aqui, vai ficar 4x ao cubo menos... E faltou. O que faltou? A derivada de g, que vai ser 3x ao quadrado menos 6x mais 5 mais 0, que aqui eu omiti, não coloquei. Então, agora sim, eu vou rearrumar, repetir aqui, 3x ao quadrado mais 5x mais 10 elevado ao cubo vezes 3x ao quadrado menos 6x mais 5. Então, vou aqui aplicar a distributiva, vou multiplicar essa função com essa. Então, vai ficar 12
x ao quadrado menos 24x mais 5 vezes x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 5x mais 10 elevado ao cubo. Eu errei aqui. Eu só corrigir, aqui não é 5, né? Porque é 4 vezes 5. Então, aqui vai ser 20, desculpa. Então, vamos fazer a derivada dessa sexta função aqui. Agora, aqui nessa função, eu tenho uma função composta, e dentro dessa função composta, eu tenho um quociente de duas funções. Então, aqui eu vou aplicar a regra da cadeia e a regra do quociente também. Então, vamos lá, vou separar aqui para a gente visualizar bem. G de x é igual a 2x mais 4 sobre 3x menos 1. Então, quando eu for derivar g de x, eu tenho que aplicar a regra do quociente. E f de x vai ser x ao cubo. Então, vamos aplicar a regra da cadeia. Eu vou derivar a minha função f, que vai ficar 3. Taranã, taranã. Depois eu vou substituir aqui o g. 3 menos 1. Já vou substituir aqui o g. 2x mais 4. 3x menos 1. Vezes. Deixa eu apagar aqui minha f de x, colocar para o lado, senão vai ficar muito apertado para eu escrever. Então, vai ficar aqui f de x igual a x ao cubo. E agora, a gente vai derivar a minha função g. Então, eu vou aplicar a regra do quociente. Então, como é que é a regra do quociente? Eu derivo a primeira função, que é 2x mais 4. A derivada de 2x mais 4 é 2. Repito a segunda função, 3x menos 1. Segunda função, vou botar aqui, marcar para vocês. Tá? Menos, aí eu repito a primeira função e faço a derivada da segunda função. A derivada de 3x menos 1 é 3. 3 menos 0, aqui eu já estou colocando 3 direto. Tá? Tudo isso sobre a segunda função ao quadrado. Então, eu vou agora tentar rearrumar isso aqui para ficar um pouquinho mais bonitinho, mas não vai dar para fazer muita coisa, não. Vamos lá. 3, 2x mais 4 sobre 3x menos 1 elevado a 2 vezes, aí vai ficar 6x menos 2 menos 6x menos 12. Tudo isso sobre 3x menos 1 elevado ao quadrado. Como eu preciso de espaço, eu vou continuar escrevendo aqui. Vai ficar 3. Aí vou rearrumar aqui, porque eu consigo depois fazer mais coisa. Vamos botar, ao invés de 2x mais 4 sobre 3x menos 1 ao quadrado, eu vou fazer 2x mais 4 ao quadrado sobre 3x menos 1 ao quadrado.
vezes isso aqui, ó, eu posso cortar, né? 6x menos 6x dá 0. E vai ficar sobrando, então, numerador menos 14 sobre 3x menos 1 ao quadrado. Então, agora eu vou fazer, vai ficar, não, 3 vezes menos 14 vai ficar menos 42 sobre, não, falta botar aqui, 2 vezes 2x mais 4 elevado ao quadrado. Então, antes eu fiz o seguinte, eu multipliquei esse 3 com o menos 14, deu menos 42. Repeti o 2x mais 4 elevado ao quadrado e falta só fazer mais uma coisa, que é o quê? É multiplicar esses meus dois denominadores aqui, que vai ficar o quê? 3x menos 1 elevado a 4. Mantenho a base e somo os expoentes. Então, vamos fazer aqui a derivada da próxima função. Aqui eu tenho 4 é elevado a 10 menos 5x. Então, aqui é elevado a 10 menos 5x é uma função composta, aonde o meu f de x é elevado a x e o meu g de x é igual a 10 menos 5x. Então, vamos derivar essa função. Repito a constante e derivo a função. Na hora que eu for derivar a função, eu tenho que aplicar a regra da cadeia. Então, vai ficar e elevado a 10 menos 5x, porque a derivada de e de x é o próprio e de x. Então, eu repeti o e botei no lugar do x a minha função g. Só falta fazer agora o que? A derivada da minha função g de x, que fica 0 menos 5. Então, vai ficar 4 menos 5 é elevado a 10 menos 5x. Então, fica menos 20 é elevado a 10 menos 5x. Oitava função vai ficar y igual a e elevado a menos x. A gente, quando olha para essa função y igual a e elevado a menos x, a gente tende a pensar que a derivada vai ser simplesmente isso aqui. Só que não. Por quê? Porque aqui, ó, pessoal, eu tenho uma função composta. E eu não posso me esquecer disso. Então, f de x é igual a e elevado a x, função exponencial na base e. G de x vai ser igual a menos x. Então, na hora que eu derivar, eu vou fazer essa parte aqui, que é o e elevado a menos x, que corresponde ao quê? F' g de x. Só que eu tenho que aplicar a regra da cadeia, porque isso aqui é uma função composta. Então, eu tenho que fazer vezes a derivada de g, que é menos 1. Então, vai ficar menos e elevado a menos x. Então, agora eu tenho uma outra função, uma função composta, que é o quê? E elevado a 2x menos 1 elevado ao quadrado. Eu tenho duas opções aqui, mas, de qualquer forma, não conseguiria sair da regra da cadeia, tá?
A primeira opção, eu posso multiplicar esses expoentes aqui, é de 4x menos 2. E aí eu aplicaria a regra da cadeia. Só que eu não vou fazer assim não, eu vou fazer aqui direto, aplicando a regra da cadeia aqui na primeira versão da função, para a gente exercitar. Se vocês depois quiserem aplicar a regra da cadeia aqui, direto, vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado. Tá? Então, vamos lá. Vou até apagar para não confundir a gente. Então, a minha função f de x é uma função quadrática. X elevado a 2. A minha g de x é o quê? É elevado a 2x menos 1. Ok? Então, vamos lá. Verificar. Derivada de f2, tananã, vai ficar 2 menos 1. Aqui eu vou substituir o quê? É 2x menos 1, que é a minha função g. Agora, eu tenho que derivar o quê? A minha função g. Só que eu tenho que tomar outro cuidado aqui. Qual é? A minha função g também é uma função composta. Então, eu tenho que fazer a derivada de g e depois a derivada de 2x menos 1. Vamos fazer isso aqui. Aqui a cor vai ficar o quê? É elevado a 2x menos 1 vezes a derivada do quê? 2x menos 1, que vai ser igual a 2. Foi, pessoal? Conseguiram visualizar isso? Que eu apliquei uma regra da cadeia e depois eu tive que aplicar de novo a regra da cadeia na função g. Então, vamos rearrumar aqui. Vai ficar... vou multiplicar o 2 com 2, vai ficar 4. É elevado a 2x menos 1, elevado a 1, não vou colocar, vezes é elevado a 2x menos 1. E vai ficar 4. Aí eu posso fazer essa multiplicação aqui, aplicar a regra aqui, que eu mantenho a base e somo os expoentes. Aí vai ficar 4x menos 2. Então, vamos fazer agora essa décima função, y igual a ln de raiz de x. Então, eu posso fazer aqui uma modificação, vai ficar ln de x elevado a meio. Aqui, de novo, pessoal, tem duas formas de resolver essa derivada, tá? Eu até vou colocar para cá. Eu posso transformar, de novo, aplicar uma propriedade do ln, e isso aqui vai ser a mesma coisa do que meio ln de x, que é aquela propriedade, eu vou escrever aqui em cima para vocês o quê? Que ln de x elevado a n é a mesma coisa do que n ln de x, exatamente a mesma coisa. E aí eu derivo essa função, tá? Ou então eu vou aplicar aqui a regra da cadeia. Então, vamos colocar aqui o meu f de x vai ser ln de x e a minha função de g vai ser x elevado a meio. Então, vamos aplicar aqui a regra da cadeia, vai ser derivada da minha função f vai ser 1 sobre tananã. O tananã é o meu g de x, então eu vou botar aqui já direto x elevado a meio, vezes
a derivada de g de x. G de x é x elevado a meio, então fica meio x elevado a meio menos 1. 1 sobre x elevado a meio vezes, vou botar aqui o meio, vezes x elevado a menos meio, que é meio menos 1. Arrumando aqui, eu posso fazer o seguinte. Posso fazer... Deixa eu botar aqui. Meio, eu trouxe o meio para frente, que a ordem dos fatores não altera o resultado. Vezes x elevado a meio, vezes, ao invés de ter x elevado a meio, a menos meio, eu posso fazer 1 sobre x elevado a meio. Então, vai ficar 1 sobre 2 vezes o quê? 1 vezes 1, 1. X elevado a meio vezes x elevado a meio, mantenho a base e somo os expoentes. Meio mais meio dá 1. Então, fica 1 sobre 2x. Então, vamos fazer o próximo exercício. Então, agora eu tenho aqui x ao quadrado mais 1 vezes ln de 2x. Então, primeiro, eu vou ter que aplicar o seguinte, a regra do produto. E depois vocês vão perceber que quando eu estiver aplicando a regra do produto, eu vou ter alguma função composta e aí a gente aplica a regra da cadeia. Então, eu tenho aqui a primeira função e tenho aqui a minha segunda função. Então, aplicando a regra do produto, como é que eu faço? Derivada da primeira função, 2x mais 0. Omiti o zero porque eu não preciso colocar. Vezes a segunda função. Mais a primeira função, que eu repito, vezes a derivada da segunda função. Mas quando eu olhar aqui para minha segunda função, para fazer a derivada dela, isso aqui é uma função composta. Então, eu tenho que aplicar a regra da cadeia. Tá? Então, para essa minha função ln de 2x, a minha função f é ln de x e a minha função g de x é igual a 2x. Então, na hora de derivar ln de 2x, eu tenho que aplicar a regra da cadeia. Então, vamos colocar aqui. Derivo f, que é 1 sobre tanã, que é 1 sobre g de x, que vai ser 1 sobre 2x, vezes a derivada de g. G é igual a 2x, a derivada vai ser igual a 2. Aqui, antes de eu começar a rearrumar, eu posso cortar o 2 com esse 2 aqui. Então, vai ficar 2x vezes ln de 2x mais x ao quadrado mais 1 sobre x. Posso parar aqui, eu posso fazer só mais uma modificação, mas não vai alterar muita coisa não. ln de 2x, ln de 2x, mais x ao quadrado sobre x, x mais 1 sobre x, mas não faz muita diferença não. Então,
vamos fazer agora a derivada dessa função. Y igual a 1 sobre x vezes ln de x. Vou fazer aqui uma modificação. Vai ficar x vezes ln de x elevado a menos 1. Então, aqui eu tenho que aplicar a regra da cadeia, porque eu tenho uma função composta. Então, meu f de x é igual ao quê? X elevado a menos 1. A minha função g de x é x vezes ln de x. Só que quando eu for derivar a função g, eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Porque aqui eu tenho um produto de duas funções e aí eu tenho que aplicar também a regra do produto. Então, vamos lá. Vai ficar derivada, vai ser igual ao quê? A derivada da f, menos 1, taranã, menos 1, menos 1. Aqui dentro eu coloco a minha função g de x, x ln de x, e aí eu tenho que derivar a minha função g. Tá? Então, quando eu derivo a minha função g, eu tenho o quê? Um produto de duas funções. Então, agora eu vou aplicar a regra do produto, que vai ser o quê? A derivada da primeira função. Primeira função, vou até marcar aqui para vocês. Primeira função é o x. Segunda função, ln de x. Então, derivada de x, a gente já sabe que é 1. Vezes a segunda função, mais, aí eu repito a primeira função e faço a derivada da segunda função. Derivada de ln de x é 1 sobre x. Agora, antes de continuar, posso cortar esse x com esse x. E vamos tentar rearrumar aqui para ficar um pouco mais bonitinho. Vai ficar menos ln de x elevado a menos 2 vezes ln de x mais 1. Vai ficar menos... Vou repetir aqui, ln de x mais 1. E o ln de x elevado a menos 2, eu vou levar lá para o meu denominador. Então, vai ficar ln de x elevado ao quadrado. As duas últimas funções, eu tenho aqui y igual a e elevado a 1 sobre x. Então, aqui eu também tenho uma função composta. O meu f de x é igual a e elevado a x e a minha função g de x é igual a 1 sobre x, ou eu já posso transformar em x menos 1. Tá? Então, a derivada vai ser derivada da função f, que é o próprio e de x. Então, eu vou pegar e elevado a g de x, que vai ser 1 sobre x. Tá? Vezes a derivada da minha função g, que é menos 1 x elevado a menos 1 menos 1. Então, fica e elevado a 1 sobre x
vezes menos x elevado a menos 2. Posso rearrumar isso aqui, vai ficar menos é 1 sobre x, e vou descer com um x elevado a menos 2, vou colocar x ao quadrado. Por último, vamos o quê? Vamos derivar essa função e elevado a menos x vezes ln de 4x. Então, aqui eu tenho o produto de duas funções, sendo que essas funções, as duas funções são funções compostas. Então, quando eu derivar a primeira função, eu tenho que aplicar a regra da cadeia. Quando eu derivar a segunda função, eu também tenho que aplicar a regra da cadeia. Então, vamos lá. Então, deixa eu botar aqui. Vamos fazer mais organizadinho. Então, eu tenho E elevado a menos x, é a minha primeira função. Se eu colocar aqui f de x, vai ser E elevado a x, e g' de x vai ser menos x. Tá? E eu tenho a segunda função, que é ln de 4x. E aqui eu também tenho que aplicar a regra da cadeia. Por quê? Porque a minha função f é ln de x e a minha função g é 4x. Tá? Então, vamos lembrar disso aqui conforme a gente estiver aplicando aqui a regra do produto. Como é que é a regra do produto? Vai ser a derivada da primeira função. Então, vou colocar aqui, derivada da primeira função. A primeira função é uma função composta e eu tenho f de x igual a e de x e g de x igual a menos x. Então, vai ser a derivada da f e eu substituo aqui o meu g menos x. E aí ficou faltando a derivada de g menos 1. Aí o que eu faço? Repito a segunda função. Talvez eu não tenha espaço aqui, eu vou rearrumar aqui para poder ter espaço. Vou colocar aqui em cima e botar aqui embaixo. É elevado a menos x. E aqui f de x elevado a e de x. Mais o quê? Repito a primeira função e aí vou derivar a segunda função. Minha segunda função, ln 4x, tá? Então, também tem que aplicar a regra da cadeia, porque eu tenho uma função composta. Então, vamos lá. A derivada de f é 1 sobre, que vai ser o meu g de x, vezes a derivada de g, que é igual a 4. Então, vamos rearrumar aqui, vai ficar menos e elevado a menos x vezes ln de 4x mais, aqui eu posso simplificar, 4 com 4, então vai ficar e elevado a menos x sobre x. Então, deixa eu ver se eu consigo. Vamos colocar o e de x em o menos elevado a menos x, menos e elevado a menos x em evidência. Então, vai ficar ln de 4x menos 1 sobre x.
Por hoje é só, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele joinha e de se inscrever no canal. Não esqueçam de ativar o sininho para serem avisados quando novos vídeos forem postados.